Você pode ir sentando devagarinho no seu lugar. Oh, irmãos, eu amo a palavra de Deus. Como eu amo a palavra de Deus. Aleluia. Obrigado aos músicos, vocês podem sentar também. Aleluia. Deus é bom. Você sabe por que eu gosto sempre de repetir que Deus é bom? Porque para mim, dizer que Deus é bom liberta, irmãos. Amém? É libertador. Tem um monte de gente que não entende que Deus é bom. Quando essa revelação desce para o seu espírito, entra em você, irmãos, que ela impregna em você, tudo muda. Entender que Deus é bom. Temos aqui uma exímia professora de caráter de Deus. E eu fico imaginando, irmãos, que talvez essa seja a maior revelação para muitos crentes que chegam no Rema. É entender que Deus é bom. Você vai ouvir muito de testemunho, talvez, dizendo isso. Que a pessoa ouvia isso como só mais uma frase, mas Deus, Ele é bom. Amém? Ele se coloca como responsável por nós. A gente não inventou a responsabilidade de Deus, irmãos. Ele se colocou como responsável por nós. Amém? Amém? Ele se oferece como responsável por nossas vidas. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então Deus está se oferecendo como Deus em quem nós devemos confiar. Amém? Amém? Tem um versículo, não estava no meu esboço aqui, mas tem um versículo. Abra comigo, por favor, para você ler comigo. Pouco interessa o meu esboço, amém? O que importa é o que Deus quer falar. Se eu colocar o meu esboço na frente de Deus, eu paro de reconhecer que Ele é o dono da mensagem, amém? E de mim mesmo eu não tenho nada para passar para vocês. Hebreus 11, 26, eu vou abrir com esse versículo. Talvez não tenha tanto a ver com o que a gente vai falar, mas vamos seguindo o curso do Espírito, né? Ele é o dono do culto. Hebreus 11, 26, irmãos. Vamos ler a partir do 24, por favor. Hebreus 11, 24. Aleluia. Como é bom depender da unção. Como é bom depender da unção. Aleluia. Eu sinto que tem um refrigério de Deus hoje, um descanso de Deus hoje para algumas pessoas aqui. Meu espírito, eu sinto como alguns corações aflitos aqui, por algumas circunstâncias. Mas eu sei porque sei que Deus vai confortar você hoje, vai fortalecer você hoje e vai lhe preparar para caminhar mais. Amém. Lembra que há um tempo atrás Deus me deu uma palavra e eu transmiti para a igreja. Eu ia dar uma palavra de oferta e Deus falou comigo para dizer essas coisas, que a nossa identidade, e muito por causa da sua vida também, do nosso pastor, mas da senhora também, a nossa identidade é de como se fosse uma árvore de zimbro, porque a árvore de zimbro, ela não quebra, ela floresce no deserto e ela serve especialmente de sombra e descanso para quem passa no deserto. E o zimbro, ele só se enverga, e à medida que ele se enverga, a área de sombra aumenta, para que ele pudesse abarcar mais pessoas. Seu ministério nunca vai quebrar, a senhora nunca vai quebrar. E quando a senhora achar que vai quebrar, a senhora está só se envergando para que a sua sombra se aumente. E a sombra só vai aumentar para que caiba mais pessoas para entrar nesse descanso. Assim é verbo da vida, Lamarão. Pode pesquisar, irmãos. O zimbro, ele nasce no deserto. O zimbro, ele não faz muito sentido. E Elias foi tratado com Deus ali.
Quando Elias tinha desistido da vida, Deus alimentou Elias debaixo da árvore de zimbro. Ali ele se alimentou, ele se levantou e ele foi lá enfrentar Jezabel. Entendeu que Deus era o dono da vida dele. Amém. Você vai ver muitos profetas, muitos ministérios se revigorando no lamarão. Muito casamento, muitas famílias que parecia que estavam quebradas ou em fim de carreira, vão descansar debaixo da sombra dessa igreja, vão se preparar, e vai chegar o tempo que Deus vai começar a enviar as nossas sementes. Eu creio porque creio, irmãos. Eu creio porque creio nisso. Hebreus 11, 24, a Bíblia diz que Moisés, pela fé, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava o galardão. Agora, irmãos, eu quero dizer para você que hoje eu descobri que essa palavra contemplava, no grego, é apoblepo. Apoblepo. A-P-O-B-L-O-P-O. E só tem essa, eu só achei essa ocasião em que se usa essa palavra no Novo Testamento. E essa palavra significa desviar os olhos de outras coisas e fixá-lo em uma única coisa. Preste atenção nisso. A Bíblia está dizendo que Moisés abriu mão de toda a riqueza do Egito, abriu mão de todos os prazeres que o Egito ia dar, que a posição de honra de príncipe do Egito ia dar a ele. Ele abriu mão de tudo, porque ele exerceu essa palavra. Ele desviou os olhos de qualquer outra coisa e fixou no galardão, na redenção de Cristo. Ele colocou os olhos no propósito, irmãos, de tal maneira que ele não olhava mais para nada. Preste atenção, por que essa palavra é tão única? É porque ela é específica. Quando uma palavra, o grego geralmente não é assim. Geralmente as palavras gregas, elas significam mais de uma coisa. Amém? É o que a gente chama de idioma pobre, né? Língua pobre. Uma palavra serve para muitas coisas. O português é ao contrário. Por que o português é rico? Porque uma coisa tem várias palavras que fazem referência a ela. E o grego geralmente não é assim, mas essa palavra é muito específica. E o escritor aos Hebreus usa ela para dizer o quão específico é isso. O quanto ele queria dar ênfase a isso, de tirar os olhos de todas as outras coisas para fixar no alvo. Ele já não conseguia olhar. As riquezas, não é que as riquezas não seduziram Moisés, é que ele não conseguia nem olhar para elas. Você está entendendo? Deixa eu explicar para você. Não é que ele simplesmente fez uma escolha, ele já não conseguia mais nem olhar, ele não tinha mais nem desejo para olhar e desviar o olhar do propósito de Deus. Não tinha espaço para dúvida nem distração. Você entendeu isso? Ele olhou fixamente num ponto só. A atenção dele se concentrou totalmente, 100%, no que Deus disse. Oh, irmãos, isso é poderoso o suficiente para mudar as nossas vidas. O escritor aos Hebreus, tratando de fé, ele traz esse exemplo não à toa.
Fé é isso, irmão. É pegar o que Deus disse e já não ter mais capacidade de olhar para os lados. Você entendeu isso? Fé não é você ficar olhando para o caminho de volta. Fé é você atravessar a ponte e depois tocar fogo nela. Fé não é como os sacerdotes antigamente que entravam com a corda amarrada, com medo de ser fulminado, o juízo de Deus, fulminar, morrer lá, e ninguém poder entrar lá para pegar, porque se entrasse ia ser fulminado também. Então eles colocavam uma corda para o camarada entrar no Santo dos Santos, fazer expiação pelo povo, cobrir na verdade o pecado do povo, e caso ele morresse, ser puxado. Isso não é fé, irmãos. Fé é entender que nós temos acesso livre e confiante nele. Fé é saber que nós não precisamos da corda, porque nós podemos entrar no Santo dos Santos. Jesus inaugurou um outro caminho. Fé não te deixa olhar para os lados. Fé é quando Jesus chegava para um discípulo e dizia assim: segue-me. E a Bíblia diz: deixando ele tudo, seguiu a Jesus. Você está entendendo, irmão, o que Deus está falando com você? Tire as distrações. Esqueça que tem um caminho de volta, porque não tem. Não olhe para os lados. Você não vai achar nada lá. O propósito está à sua frente. Oh! Foi exatamente o que Deus disse para Moisés quando ele chega na frente do mar. Por que clamas a mim, Moisés? Não é o Egito, não é uma opção. Diga ao povo que marche, a promessa está à sua frente. Não interessa se tem um mar, um monte ou uma rocha na frente, Deus vai abrir o caminho, irmãos. Só não tire o foco, não mova os seus olhos, não tire o foco do que Deus disse. Escute o que Deus disse sobre você, pense no que Ele disse sobre você, medite sobre o que Ele disse sobre você, planeje em cima do que Ele falou para você. Mastigue isso, coma isso, beba isso, durma com isso, sonhe com isso. Não largue, irmãos, escreva nas paredes, nos umbrais da porta. Faça como os antigos judeus, escreva em panos ou pedaços de papel e amarre no seu corpo se for necessário, mas não tire o foco do que Deus disse para você. Aleluia, aleluia. Não tire o foco do que Deus disse para você. Coloque os olhos somente nisso. Aleluia. Namore a promessa de Deus para você, irmão. Quando Carol estava chegando no altar e eu estava lá esperando ela para casar, eu comecei a chorar igual uma manteiga, irmão, porque eu sonhava com esse momento. E eu via a minha esposa toda linda entrando naquele altar, e eu me lembrei de quanto tempo eu deitava a cabeça no travesseiro e pensava o dia que ela ia estar comigo, e eu com ela. E eu comecei a chorar com aquilo, porque eu vi o cumprimento desse dia chegando. E eu pensei, finalmente chegou. Mas deixa eu dizer para você, Deus está falando hoje, que é para você olhar para o que Ele te diz, para a promessa que Ele te fez do mesmo jeito.
Deus confiou na sua mão, tudo que Ele disse que ia fazer, namore isso. Olhe para isso como se fosse a noiva chegando. Só quem é apaixonado aqui pelo seu cônjuge vai entender o que eu estou falando. Que seja a menina dos seus olhos, aquilo que Deus falou. Que seja o motivo dos seus sonhos, aquilo que gasta o seu sono à noite, que seja somente a promessa de Deus e não os problemas, as pelejas do dia. Porque se você demorar para dormir, irmãos, isso não vai fazer o problema sumir no outro dia. Mas manter os olhos no que Deus diz vai fazer com que Ele trabalhe por você enquanto você dorme. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Inútil vos será levantar bem cedo e se fadigar de trabalhar, porque aos seus amados é Ele que dá. E Ele diz: por que fica aflito com o que há de comer e com o que há de beber? Você não pode acrescentar um dia à sua vida, mas o vosso Pai conhece até a quantidade de cabelos da sua cabeça. Fixe os olhos no que Deus disse para você, irmão. Não é um salário maior, um emprego melhor, não é sair do emprego ruim que você está, que vai mudar a sua vida, mas é crer no que Deus diz. Quando você crê no que Deus diz, irmãos, você não precisa nem de salário, Ele te sustenta. Quando você crê no que Deus diz, irmãos, você não precisa das riquezas, do ouro do Egito, porque no deserto Ele sustenta você. Você não precisa das delícias do Egito, porque no deserto Ele vai mandar carne e pão para sustentar você. E quando Ele mandar o pão para você, Ele vai dizer: você não pode armazenar, porque você tem que confiar em mim para amanhã. Fixe os olhos, irmãos. Oh, irmãos, nós temos perdido de alcançar as coisas em Deus, porque a gente tem tirado os olhos da palavra. Não há outro lugar em que nós possamos alcançar, irmãos, a promessa, senão no que Deus disse para nós, naquilo que Ele fala dia após dia, naquilo que Ele injeta no nosso espírito. Aleluia. Deus não precisa nem de dinheiro para abençoar você. O que Deus já fez nessa igreja? Muitas vezes a gente aqui não foi abençoado com dinheiro, mas as coisas chegaram. Levanta o vento norte e o vento sul, mas vem. Chega. Às vezes os nossos olhos nos mostram como se a gente estivesse longe do cumprimento das promessas. Mas deixa eu dizer para você, a bússola de Deus funciona diferente. A bússola de Deus não precisa apontar necessariamente para o norte. Às vezes eu já ouvi crente dizer bem assim: é porque agora eu fiquei sem um norte. Não tem problema. Se Deus apontar para o sul, vá para lá também. E se Ele falar com você, você pode quebrar a bússola, esqueça. Porque Ele vai te guiar. O salmista disse: guia-me pelas veredas da justiça. Preste atenção, guia-me pelas veredas. Não é só guiar até as veredas, mas é guiar nas veredas. Ele mostra o caminho e quando você chega lá, Ele continua guiando você.
Isso é tão verdade que em Lucas capítulo 4, todas as passagens do Evangelho que fala sobre Jesus no deserto, a Bíblia diz que o Espírito Santo guiou Jesus pelo deserto. Ele guiou ao deserto, mas quando chegou lá ele não abandonou. Tanto que quando o Satanás tentava Jesus, o Espírito Santo tinha uma palavra para trazer, e Jesus usava a palavra. Ele não te abandonou no meio do caminho, irmãos. Ele disse para onde ir, por onde ir. Ele vai estar com você todo dia, a cada passo que você dá. Agora eu posso entrar no assunto de hoje, não como que começando, mas continuando. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, você pode abrir, no versículo 23. O apóstolo Paulo diz, 1 Tessalonicenses 5, 23. O apóstolo Paulo diz algo que eu achei muito precioso. Quando eu vi esse tema, eu pensei logo nesse versículo. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz, o mesmo Deus. Ele está falando o mesmo Deus, irmãos, porque ele está falando das coisas que Deus fez e que vai fazer na vida da igreja. Aí ele vai falando, chega assim, ele diz assim, e o mesmo Deus, o Deus da paz, Ele vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo, e eles sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel, 24, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O que ele está dizendo é o seguinte: Deus vai operar a santificação em todos os níveis do ser humano, corpo, alma e espírito. Deus vai, olha Deus colocando como responsável de novo, Ele vai conservá-los íntegros. Aí logo em seguida, ele, para não deixar dúvida que ele está falando exatamente isso, ele diz, fiel é o que chama, e ele também vai executar. Ele está dizendo o seguinte, irmão, deixa eu explicar, para trocar em miúdos para você. Se a gente se coloca disposto e disponível para aquilo que Deus nos chamou para fazer, se a gente crê de todo o nosso coração no que Ele quer fazer por nós, Ele vai executar todo o processo, do início ao fim. Santificação aqui, irmãos, não se trata só de você parar de pecar, porque se você parasse de pecar hoje e tirasse a graça de Deus, você ia para o inferno do mesmo jeito. Por quê? Porque todos pecados destituídos estão da glória de Deus, sim ou não? In natura. A santificação aqui, irmãos, ela retira todos os seus méritos. Ele diz, o mesmo Deus da paz vos santifique. O mérito não é meu, o mérito não é seu. Então por que a gente fica preocupado? O mérito não é nosso. Quando a gente terminar essa construção totalmente, quando a gente tiver o nosso centro social, quando a gente tiver uma igreja com 2.000 pessoas aqui, quando a gente tiver outras igrejas implantadas saindo daqui, e a gente olhar para tudo isso, a gente vai estar consciente de que o mérito não foi nosso. Isso me dá muito mais segurança, porque significa que o processo também não é. Espírito, alma e corpo, em todos os níveis da sua vida. Oh, irmãos, Deus está trazendo uma palavra hoje, para que você entenda que você é lavado, remido em todos os níveis do seu ser. O seu corpo é de propriedade dele, os seus sentimentos é de propriedade dele, o seu espírito é de propriedade dele. Ele é responsável por todos eles. Ele é quem coloca os nossos sentimentos no lugar. Ele é quem coloca o nosso corpo no lugar e cura as nossas feridas e enfermidades. É Ele quem ministra no nosso espírito e vivifica a nossa vida. Ora, se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos, esse mesmo espírito vivificará o vosso corpo mortal.
O homem enquanto espírito, alma e corpo. Eu sempre dou esse exemplo. É como se fosse 3 compartimentos de uma casa, irmãos. E eu quero dizer para você que quando nós abrimos a porta e ele entra no nosso espírito, ele jamais vai se conformar em ficar só por aí. Eu quero trazer para você uma expressão outra expressão agora, o Espírito Santo me deu aqui. Efésios capítulo 3. Eu vou encerrar já já. Tenha um pouquinho de paciência. Efésios capítulo 3. Lá no final, a partir do versículo 14. Olha o que Paulo diz, o anseio de Paulo, irmãos. Isso, você sabe que não é só o que o autor escreve, mas é como ele escreve. Você entende isso? É como o autor escreve algumas coisas. Veja o que é que Paulo diz aqui no versículo 14. Ele diz assim: por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, aonde? No homem interior. Está falando só de um compartimento, certo? Do Espírito, por enquanto. Na verdade, você vai ser fortalecido lá. Aí ele diz assim: e assim habite Cristo em vosso coração. Ou seja, entrou pelo Espírito, fez morada, certo? Vamos seguindo. Aí ele diz assim: pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais agora, para que sejais o quê? Preste atenção, para que sejais o quê? Tomados. É como se fosse invadidos completamente. O significado aqui literal do grego de tomados aqui é encher até a borda. Sejais tomados de toda o quê? Plenitude de quem? Ele entrou no homem interior, ele fez morada no coração, mas a oração de Paulo, e ele se punha de joelhos por isso, é para que Deus continuasse a boa obra, a ponto de que vivendo em fé, estando alicerçados, ele possa não só entrar e fazer morada no compartimento, mas ele tome toda a casa. Sejam tomados por toda a plenitude de Deus. Oh, seja tomado, irmãos, no âmbito do seu corpo. Seja tomado pela plenitude de Deus no âmbito dos seus sentimentos também. Aleluia. Por essa causa eu me ponho de joelhos. O anseio de Paulo. E Paulo estava falando para uma igreja madura, que era de Éfeso. Irmãos, eu não quero só que vocês sejam cheios de Deus no homem interior, parte daí, mas eu quero que Deus, a plenitude dele se manifeste em tudo que você é, em tudo que diz respeito. Deus, ele não ama Cris só no homem interior, ele não só quer salvar a alma de Cris, ele não quer só a salvação dela e o espírito dela que vai morar com ele, não, irmãos, ele está preocupado com o corpo dela, com os sentimentos dela, com o que ela pensa, com o que ela sente, com o que ela come, com o que ela veste. Ele está preocupado com tudo isso, irmãos. Ele é responsável por tudo isso. Mas é pela fé, irmãos, que alcançamos. A linguagem de Deus é fé. É a fé que abre a porta para a operação de Deus nos outros âmbitos do ser humano. É crer. É receber o que Ele diz. É não abrir mão, é não tirar os olhos do que Ele diz, que vai nos levar a sermos tomados, cheios até a borda. Eu quero, irmãos, incentivar você, eu quero desafiar você a pegar esse versículo aqui, Efésios 3,19, e você na sua casa ficar olhando para essa palavra aqui, tomados, e você se lembrar que você, tomados, é encher até a borda. Eu quero que você leia isso e pense na sua casa, você fecha os olhos e começa a pensar, cheio até a borda da plenitude de Deus. E quando Satanás tentar atacar os seus sentimentos, quando Satanás tentar atacar o seu corpo, quando ele tentar desviar o seu olhar, você vai lembrar, eu estou tomado, eu estou cheio até a borda.
disser está faltando, não vai dar. Satanás, eu estou cheio até a borda. Você não vai me colocar tristeza. Você não vai desviar o meu foco, porque eu estou cheio até a borda de tudo que Deus deu para mim. Eu estou cheio até a borda da plenitude de Deus. Não tem espaço, Satanás, para mais nada. Não tem espaço para dúvida. Não tem espaço para tristeza. Não tem espaço para frustração. Eu estou cheio até a borda. Tomado pela plenitude de Deus. Tomados completamente pela plenitude de Deus. Plenitude não é algo inerente ao velho homem. Plenitude é algo que se recebe no espírito e passa a ser inerente ao homem interior, ao homem espiritual. Você entendeu isso? O ser humano em si, ele é incompleto. Eu e você, sem Cristo, sem a graça, nós somos incompletos. Às vezes eu vejo que há uma confusão, porque tem alguns versículos na Bíblia em que Paulo, especialmente Paulo diz, acho que em Hebreus também repete, mas Paulo diz algumas vezes, ele repete, ele diz assim, tendo o que comer e o que beber, estejam satisfeitos. Mas o que ele está falando aí não é que Deus não queira prosperar a gente em tudo. O que ele está falando é: não haja como o homem do mundo, porque o ímpio, ele está sempre insatisfeito. Ele não tem satisfação inerente dentro dele, ele não tem uma satisfação plena. Então, por mais que ele tenha o que comer, o que beber, ele está sempre querendo alguma coisa. Ele é insaciável. Ele está dizendo: olha, a sua natureza não é essa. Tendo o que comer, o que beber, estejam satisfeitos em Deus, porque o resto vai chegar. Essa é a revelação, irmão. 3 João diz o quê? O meu desejo é que seja a sua alma, você seja próspero como já é próspera a sua. Ou seja, a obra de Deus é completa. Mas a gente, em nós mesmos, não podemos andar insatisfeitos. Eu não posso vir à igreja e servir de qualquer jeito, porque está faltando tudo na minha casa. É disso que se trata o versículo. Eu não posso vir à igreja e fazer de qualquer jeito, ou cultuar de qualquer jeito, porque as coisas estão ruins. E isso é um desafio. É disso que se trata quando ele diz que você tem que estar satisfeito. Isso é fé. Isso é o que se trata quando ele diz que você tem que dar graças em tudo dá graças, ou seja, em todo o tempo, passe o que passar, dê graças a Deus. Mas não é porque ele quer pisar em você e que você fique na pindaíba só dando graças. É porque por meio disso, desenvolvendo a fé nisso, as coisas vão chegar. É porque pisado hoje em fé, irmãos, vai transformar você em vinho amanhã. A uva pisada se transforma em vinho. Se vocês nunca esquecerem disso, Deus vai fazer com que o vinho de vocês escorra para as nações. Não é uma nação, para as nações. Tudo vai depender de como vocês vão se deixar ser pisados. É como você passa pelo processo que determina o final. Os bons cozinheiros aqui vão me confirmar. O processo de cozimento diz tudo sobre o resultado final. Às vezes você pode usar o mesmo tempero, os mesmos ingredientes, mas a forma como você vai adicionando eles, a forma como você vai usando o fogo,
para cozinhá-los. O tempo em que cada tempero vai ser acrescentado diz tudo sobre o resultado final. Quem disse que tudo tem que ser colocado de uma vez só? Deixe Deus temperar você aos poucos. Tem comida que você começa no fogo baixo e termina no fogo alto. Tem comida que você começa no fogo alto e termina no fogo baixo. Deixe Deus temperar você. Deixe Ele cuidar do processo. Creia, irmãos, não tire os olhos do que Ele falou. Faça como Moisés. Que palavra que eu recebi hoje, viu? Eu que recebi essa palavra. Eu estou pregando, mas eu recebi para mim, irmãos. Estava eu hoje estudando, de repente saltou esse verbo, esse versículo na minha frente. Eu disse, meu Deus, que eu estava estudando o dicionário Strong, aí eu vi a palavra, aí eu fui procurar onde ela aparecia. Aí, no grego original, né? O versículo em português eu conhecia, não sabia que se tratava desse verbo. Quando eu vi, eu fui estudar e disse, meu Deus. E detalhe, é esse significado para qualquer outra língua. Fixar os olhos a ponto de não tirar e não desviá-los de maneira alguma. Ele é fiel, Ele chamou e Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para terminar. Amém. Não pense no caminho de volta para o Egito. Não fique com saudade. Você já imaginou? Eu posso garantir para você uma coisa, irmãos, para a gente finalizar. Eu posso garantir uma coisa para você. Lá, a história de Natanael, que sempre me chama a atenção, está lá em João capítulo 1, a partir do versículo 43, quando Jesus chama Filipe. E a história de Natanael, quando Jesus fala da figueira e tudo para ele, e ele se rende a Jesus, eu fico pensando, Natanael nunca mais sentiu saudade da figueira. Você está entendendo o que eu quero dizer? A partir do momento em que ele encontrou Jesus, nunca mais ele deve ter sentido falta da figueira, porque ele encontrou um verdadeiro descanso, um motivo para ser e para existir. Como disse Paulo, nele existimos e nos movemos. Nele existimos e nos movemos. Por meio dele somos tomados de toda a plenitude de Deus. Não tire os olhos do que Deus diz. Aliás, tem uma mensagem muito boa de Tia Cássia com esse tema. Está no YouTube lá. Depois você assista. Escute, né? Não tem vídeo, mas tem áudio. Fique com o que Deus diz. Acho que é esse o título. Não tire os olhos do que Deus diz. Fixe de maneira que você não vai conseguir olhar para mais nada ao redor. Assim como eu olhei para Carol entrando naquele altar e eu já não via mais ninguém ali ao meu redor. Faça isso com o que Deus diz. Amém. Ele é fiel, irmãos. Eu vou terminar como eu comecei. Deus é bom. Essa revelação desceu. Entrou. Ele é bom. É tempo de exercer gratidão. É tempo de exercer gratidão. Gratidão a Deus pela vida, pela palavra, pela unção, pela graça. É tempo de exercer gratidão ao Senhor. É uma estação de gratidão. Gratidão e foco, irmãos, para que a colheita seja abundante. Amém? Esses dias eu tinha pregado que nosso pastor estava de férias, né? Em uma das ministrações eu disse que nós recebemos a palavra de que esse seria o ano da colheita abundante.
mas você sabe que colheita também é um tempo de trabalho. Dá muito trabalho colher. E se você não se esmerar na colheita, você perde os frutos. Aí essa semana eu estava na casa da minha sogra. Aí a gente estava assistindo, nós três. Eu até comentei com ela, com Carol. A gente estava assistindo e passou uma reportagem que aqui no interior, acho que foi aqui no interior de Sergipe mesmo, que as lavouras de arroz, os produtores perderam mais ou menos metade. Quem viu essa história? Jonas é porque ele trabalha no interior, tá sabendo, né, Jonas? Perderam mais ou menos metade da safra do arroz, tia Cássia. Aí a gente vendo o porquê. Foi porque antes de colher, caiu uma chuva muito grande e o arroz, que eles dizem, deitou. O arroz deitou. E precisava drenar. O arroz ele precisa ser cultivado debaixo d'água. E a gente descobriu isso na reportagem. Ele é cultivado na água, mas na hora de colher você tem que drenar a água. E o que aconteceu? Choveu. Então o arroz alagou e deitou. Você via os pezinhos tudo no chão. Eu vendo aquela cena, dor no coração. E eu dizendo a Carol, aí eles tiveram que chamar maquinário para poder drenar a água, para salvar parte da colheita. Aí eu fiquei pensando, se eles tivessem colhido um pouquinho antes, tinha salvado. E mesmo agora, eu percebi, eu disse a minha sogra, Carol, isso foi confirmação de Deus para mim, de certa forma, de que realmente para colher é preciso ser diligente e se esforçar para tirar a água, para deixar os frutos prontos, para que pudessem ser colhidos com calma. E eles tiveram um trabalho dobrado para drenar toda aquela água e salvar parte da lavoura. E que Deus faça eles prosperarem naquilo que ainda sobrou, amém? Não é isso. Mas é só para você entender que colheita também é tempo de trabalho, de arregaçar as mangas. Você já viu gente colhendo café? Bota o chapéuzinho na cabeça, o cesto e vai colhendo. Trabalho. Não cruze os braços só porque é o ano da colheita. A colheita vai ser abundante justamente porque você vai se esmerar. Tempo de colheita abundante é tempo de foco e de trabalho abundante também, para que a gente não perca nada da nossa lavoura. Amém? Não vamos perder nada. Amém. A nossa safra vai ser completa. Amém? Glória a Deus. Deixa eu orar por você rapidinho. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pelos meus irmãos, te rendendo graças pela vida de cada um deles aqui. Pai, eu oro para que essa palavra, Senhor, frutifique no coração de cada um. Eu oro, Pai, para que eles não se esqueçam. Senhor, nós costumamos dizer, e é bem dito, que o Teu Espírito Santo, ele não incomoda ninguém, mas ele convence de fato do pecado, do erro, da justiça. Mas eu quero pedir algo a mais. Eu quero pedir que o Teu Espírito Santo lembre essa palavra. Eu quero que o Senhor coloque oportunidades para que a gente possa se lembrar, meditar e transmitir o que nós recebemos hoje. Pai, eu declaro força e refrigério para os meus irmãos aqui hoje. Eu calo todas as vozes malignas que queiram vir para roubar essa palavra, roubar a fé dos meus irmãos e tudo que nós recebemos hoje. Eu declaro, Pai, um tempo de forças renovadas, porque quando os agricultores plantam, eles se esmeram para plantar de sol a sol, mas eles também precisam de força para colher, e essa força vem do Senhor.
estamos completamente cheios até a borda de toda a sua plenitude, força e graça. E nessa força e nesse poder, nós vamos viver o ano da colheita abundante aqui no Lamarão. Em nome de Jesus, como uma virada de chave na vida de alguns aqui, como uma virada de chave nas finanças. Eu não sei de onde vai vir, Pai, mas vai chegar. Para esse templo, para essa igreja, para esse povo. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Venha, pastor Vone, por favor, encerrar. Foi a pastora que mandou.